Você precisa eliminar o seu melhor vendedor. É isso mesmo. Você precisa eliminar, descartar o seu melhor vendedor. Se ele não adapta a cultura, se ele não chega no horário, se ele, ao invés de organizar o time, trazer o time junto, é um cara que bota o time para baixo e só ele é estrelinha. O que tu acha, amor? É isso? Um vendedor que não segue processos, que é a maçã podre, que às vezes a gente tem medo, tem receio de eliminar do time porque acha que vai cair muito as vendas se deixar de ter aquela pessoa no time. E depois que você tem a coragem de promover ele para o mercado de trabalho, você vê o quanto o número que ele entregava sozinho se divide, a equipe consegue tracionar e entregar o resultado que ele entregava e consegue ter uma cultura forte novamente, pessoas engajadas, pessoas comprometidas, pessoas otimistas e positivas. E que aquele cara sozinho entregava um resultado melhor, mas minava o restante do processo e da cultura. E no final das contas é assim, né? Tudo aquilo que você permite e tolera vira cultura dentro da tua empresa. Se você abre uma exceção para um único vendedor só porque ele é bom e vende muito, como que os outros se sentem? Às vezes você privilegia apenas um único vendedor e mata o restante do time. E é exatamente isso. Quando você promove essa pessoa para o mercado do trabalho, o clima melhora, a cultura melhora, os processos melhoram. E aí o que acontece? Quem ficava aqui embaixo vendendo pouco, porque esse cara aqui que era a estrelinha, digamos assim, essa equipe aqui começa a performar e traz o resultado todo. E aí, realmente, o clima muda completamente. Todo mundo trabalha mais animado, sem ter um único favorito dentro da empresa. Todo mundo trabalha como realmente um time, né? Não só porque um único fazia o resultado. Tem uma frase do Paulo Vieira que diz: você merece tudo que você tolera. Pense nisso. Tem uma outra frase que diz assim: não faça para um o que você não pode fazer para os outros. Mas não é só apontar o dedo, não é só entender quem é a pessoa responsável por isso. Cara, depois que você identificou que a pessoa está sendo ruim para a tua cultura, para a tua empresa, não só com números, ele é muito bom, ele entrega bem, não, mas espera aí, como é que é o comportamento dele? O que a gente tem que fazer nesse momento? Cara, traz essa pessoa para o feedback. 1 feedback, 2 feedbacks, 3 feedbacks. E se deu certo e a pessoa mudou, é definido um prazo para que tenha essa mudança. Se a pessoa mudou, então foi investimento que você fez nela. Se não mudou, aí sim, é fechamento de um ciclo. Às vezes a gente tem dificuldade de ter conversas difíceis. E as conversas difíceis são importantíssimas. A gente assistiu uma vez no Summit uma palestra de um cara que era negociador do FBI durante muitos anos e uma fala dele é: aponte para o elefante branco. Aponta para o problema, traz clareza para o cara e diz: cara, tu é muito bom, tu é incrível no fechamento, na negociação, a tua constância em números é muito grande, porém, a gente percebe que às vezes tu mina o time, tu não segue o processo, né? Tu faz coisas sempre tem exceção. Sempre tem a exceção e praticamente a exceção é uma regra, então a gente precisa colocar os pontinhos nos is e trazer clareza que você precisa ser produtivo, mas você precisa estar aculturado e seguir os processos da empresa e fazer o que precisa ser feito para que todo mundo cresça juntos. E aí isso traz muita clareza. Sem contar que tem muitas pessoas, muitos vendedores, quando são muito bons, que eles têm o dom da lábia, né, e da malemolência, e às vezes as vendas deles não são nem lucrativas. Porque, né, só o número de vendas. É só o número de vendas que impacta. Então é bem importante olhar no detalhe também se as vendas dele, que faz ele bater metas, são vendas rentáveis, são vendas lucrativas ou são números que impactam, né? E trazer clareza para ele é importantíssimo do que precisa ser mudado, do que está acontecendo de errado, para que ele tenha a oportunidade de fazer diferente, né? Se realmente quiser se comprometer. A maioria das pessoas, no final das contas, quando tem uma conversa, precisa ter uma conversa difícil com alguém, ela rodeia o assunto e não vai direto ao ponto. E se a outra pessoa que está recebendo esse feedback, digamos assim, não entender que ela está querendo falar sobre determinado assunto, no final das contas foi um bate-papo sem propósito nenhum. Agora, quando você aponta para o elefante branco, você fala para a pessoa: a gente está aqui agora, nessa sala, para conversar sobre esse assunto aqui, cara, tudo muda e fica muito mais claro. Então, apontar para o elefante branco traz muita clareza para uma conversa, para um feedback e para que vocês criem um plano de ação juntos. E o plano de ação precisa ter tempo,
né? Precisa ter tempo definido para que você possa acompanhar e desenvolver a pessoa junto. Caso ela se desenvolva, mais uma vez, foi investimento que você fez nela. E se ela não quiser mudar, porque tem gente que não quer mudar. E aí, tchau, obrigado.